Quem ama transmite graça. 13º dia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Existe algo maravilhoso a respeito da graça de Deus. Nós podemos desfrutar dela e também podemos transmiti-la a outros. A vontade de Deus é que as pessoas recebam graça ao nos ouvir. O lugar mais importante onde precisamos transmitir graça é no nosso casamento. Para que possamos transmitir essa graça a outros, precisamos primeiro nos encher dela. Em Atos, lemos que Estevão era cheio de fé, cheio do Espírito e também cheio da graça. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 5 e 8. Porque ele era cheio de graça, mesmo diante da morte, não condenou seu algozes, mas clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. João 1,14 também declara que o Senhor Jesus era cheio de graça e verdade. Apesar de o Senhor mesmo nunca ter mencionado a palavra graça, sua vida era completamente cheia dela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Você certamente conhece a passagem da mulher que ficou totalmente surpresa quando o Senhor falou com ela. Ela disse perplexa: Como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Quando os discípulos chegaram, também ficaram maravilhados de que ele estivesse conversando com uma mulher. Tudo isso mostra como o Senhor era cheio de graça. Como podemos ser cheios de graça? Antes de mais nada, ser cheio de graça é ser cheio de Cristo, pois ele é a própria graça. A respeito da lei, disse que ela foi dada por meio de Moisés, mas a respeito da graça, o evangelho diz que ela veio. A lei é uma coisa que foi dada, mas a graça é uma pessoa que veio. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. Somos também cheios da graça quando nos enchemos do amor de Deus que está em Cristo. Quanto mais compreendemos o quanto fomos amados na cruz, quanto mais vemos o imenso preço que foi pago por nós, mais somos cheios de graça. Como podemos transmitir graça? O texto de Efésios 4 diz que não deve sair de nossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe não significa apenas palavra suja ou obscena. Claro que isso é torpe também, mas torpe no original grego significa algo que foi corrompido por alguém e não é mais próprio para o uso, gasto, de qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso, sem valor. Devemos ser muito firmes a respeito de palavrões em nossa casa. Um cônjuge nunca deveria falar com o outro usando expressões vulgares e chulas. Minha esposa e eu fizemos esse propósito quando nos casamos, e ela se tornou muito firme sobre isso. Havia um desenho na TV no qual uma criança chamava seu pai de bobinho. Por causa disso, minhas netas não podiam assistir a esse desenho. Creio que ela está certa. A desonra começa com pequenas palavras de desrespeito. Como podemos transmitir graça? A ordem bíblica é que falemos apenas palavras que edifiquem, pois somente tais palavras transmitem graça. Transmitimos graça quando falamos para edificar e não para destruir. Edificar significa levantar e não abater. Nós edificamos quando falamos palavras positivas de fé ao nosso cônjuge. É claro que palavras torpes se referem, antes de tudo, a obscenidades e vulgaridades. Evidentemente, não vamos falar tais tipos de palavras, mas creio que há algo mais profundo ainda. Quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã, eles ouviram o relatório dos espias que falaram coisas ruins a respeito da terra prometida. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Números 13:32. Falar mal é falar com incredulidade, falar de forma negativa, falar o oposto do que Deus disse. Deus disse que era uma terra que manava leite e mel, mas eles disseram que era uma terra que devorava os seus moradores. Cada vez que você fala do seu cônjuge ou filhos algo diferente do que Deus diz em sua palavra, você está falando mal. Transmitimos graça quando falamos para edificar. Qualquer coisa que falamos para edificar vai transmitir graça. Sabemos que graça significa favor imerecido. Assim, sempre que falamos algo bom que o outro não merece ouvir, nós lhe transmitimos graça. Não estou falando aqui de elogios falsos ou bajulações tolas. Estou dizendo que precisamos falar a verdade do evangelho para o outro. Precisamos dizer a ele como Deus o vê. Certa vez, um irmão estava parado num sinaleiro quando outro carro veio e bateu na traseira do seu. Ele abaixou a cabeça no volante e disse consigo mesmo: Vou dizer algumas verdades para esse cidadão. Subitamente, o Espírito Santo lhe falou ao coração:
Qual verdade você vai dizer para esse homem? Ele disse: Vou dizer que ele é um motorista barbeiro miserável. E o Espírito Santo falou: Essa é toda a verdade? O irmão insistiu: Vou mostrar-lhe que ele é um filho das trevas e o destino dele é o inferno. Mas o Espírito Santo continuou falando ao seu coração: Você precisa falar a verdade do evangelho. Ele então saiu do seu carro, foi até o carro de trás e calmamente falou ao motorista: Você se machucou? O outro ficou perplexo. Você não vai brigar ou dizer nenhum palavrão? Você quer saber se estou bem? Uma pequena pergunta transmitiu graça ao outro. Mas nós estamos sempre querendo dizer umas verdades, seja para o nosso cônjuge, nosso colega de trabalho ou para o vizinho chato. O problema é que essa verdade que queremos falar não transmite graça. Normalmente, a verdade que queremos falar ao outro é a aparência do que vemos e não a realidade da fé. Uma das coisas mais desanimadoras é olhar nosso cônjuge segundo a visão carnal ou natural. Aquele que só vê defeitos no outro é doente espiritualmente. Infelizmente, muitos pais veem sua casa e seus filhos como derrotados. No fim, isso acaba se tornando uma profecia autorrealizável. A maneira certa de exortar um irmão é dizendo: Você não está agindo de acordo com o que você é. Você é santo, cheio do amor e do Espírito de Deus, e suas ações não se harmonizam com isso. Todo filho de Deus nascido de novo já está cheio de toda bondade e amor, porque o amor já foi derramado em seu coração. Todo crente tem a unção e está cheio de todo conhecimento. Quando cremos nessa verdade, passamos a olhar nossos irmãos com olhos diferentes. É essa verdade que precisamos dizer aos irmãos. Quando falamos aos irmãos a verdade sobre eles, de acordo com o Evangelho, nós lhe transmitimos graça. Quando o nosso cônjuge erra, falamos com ele com base no que ele merece? Ou falamos com base naquilo que o Evangelho declara sobre ele? Não diga para o seu filho ou para o seu cônjuge que você o ama somente quando ele merecer ouvir isso. Diga para transmitir graça. Qualquer palavra que dizemos baseada no que eles merecem é resultado da condenação da lei, e isso só traz morte. A verdade é a forma como Deus nos vê, e não como as coisas parecem ser. Quando transmitimos graça, o pecado perde espaço, pois o pecado não tem domínio onde há graça. Quando transmitimos graça, há um ambiente de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não há como transmitirmos graça e, ao mesmo tempo, medo e condenação. Onde há graça, o medo e o sentimento de condenação se vão. Se não transmitimos graça, entristecemos o Espírito. O verso seguinte diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Quando fomos salvos, Deus colocou o Espírito Santo em nós como um selo para nos marcar, indicando que pertencemos a Ele. O selo significa propriedade. O selo é exatamente o que nós fazemos com um rebanho de gado numa fazenda. Como você pode ter certeza que aquele boi é seu se ele estiver pastando no meio de outros bois? Simplesmente olhando. Não conseguiríamos distinguir. Por isso, a estratégia é marcar o boi com um ferro quente. O couro do boi é queimado pela marca do ferro e aquela marca nunca mais pode ser removida. Isso é um selo de propriedade. Você foi selado por Deus. Isso significa que você é propriedade exclusiva dele. Não podemos mais perder a salvação, mas ainda podemos entristecer o espírito. Como isso acontece? A palavra entristecer aqui é lúpio, no grego. Essa mesma palavra ocorre nos evangelhos, com referência ao Senhor Jesus. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Marcos 3, do 1 ao 5. A palavra traduzida aqui como indignado é a mesma usada para descrever a tristeza do Espírito Santo. O que entristece Jesus é o mesmo que entristece o Espírito. A única vez que se menciona que o Senhor se entristeceu foi por causa da falta de graça. Os fariseus tinham zelo por uma ordenança, mas não tinham amor por um enfermo. O Senhor disse que prostitutas e publicanos sentariam no banquete celestial, enquanto eles ficariam de fora. Deus odeia todo pecado, mas a verdade é que para Deus é mais fácil lidar com um pecador do que com aquele que tem justiça própria. A justiça própria é a mãe de todos os pecados. Na verdade, o primeiro pecado foi justiça própria, quando o homem quis ser como Deus. O que entristeceu e indignou o Senhor foi um coração duro, que não conseguia ser gracioso. Aqueles fariseus eram como os irmãos, que hoje ficam irados quando falamos de graça. Eles dizem que a graça não passa de uma licença para pecar. Não transforme o cristianismo numa escravidão religiosa. Todos aqueles que receberam os milagres do Senhor eram pecadores. Os únicos que não receberam coisa alguma do Senhor foram os líderes religiosos daqueles dias. Quando suas palavras não têm graça, quando você resolve dizer para as pessoas o que você pensa que elas merecem, isso vai entristecer o Espírito Santo. No entanto,
Quando nossas palavras são cheias de graça, transmitimos graça e também alegramos o Espírito dentro de nós. O Pai disse palavras de afirmação para o Senhor Jesus, lá no Rio Jordão. O Senhor ainda não havia feito nenhum milagre, não havia pregado nenhum sermão e nem havia feito nenhum discípulo. Mesmo assim, o Pai disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O local do batismo é o ponto mais baixo da terra. Fica a 440 metros abaixo do nível do mar. Mas a segunda vez que o pai falou foi no Monte Hermon. Muitos estudiosos creem que esse é o Monte da Transfiguração. Ali o Senhor foi transfigurado e o pai declarou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Monte Hermon é o lugar mais elevado de Israel. Isso significa que nos momentos mais baixos e sombrios da vida de nossos irmãos, devemos afirmá-los com amor. E nos momentos mais elevados de glória e celebração, ainda precisamos reafirmá-los, alegrando-nos com eles em amor. Precisamos nos exercitar para liberar palavras que transmitem graça. Somente quando transmitimos graça, podemos edificar a casa de Deus e experimentar a glória do reino. Você não foi chamado apenas para ser cheio de graça, mas para transmiti-la ao mundo. Amém.